Boa tarde a todos. Espero que estejam todos me ouvindo normalmente e vendo. Vou poupar todos vocês de verem a minha cara há muito tempo e vou colocar só a apresentação para vocês. Eu queria começar a apresentação me apresentando e o porquê desse tema. Eu resolvi colocar esse tema porque depois de 2020 e do Google, todo mundo ficou especialista em vacina e pandemia, e incluindo o tema binário para fazer uma associação com aquilo que a gente está se propondo a falar ou apresentar. Queria agradecer a organização, na pessoa do Cirico, de todos os organizadores, apoiadores, do pessoal de apoio, porque alguns temas, ou todos os temas, são da mais alta relevância e às vezes a pessoa não entende. Ao final, no último slide, eu vou deixar um e-mail meu, e em função do tempo do que a gente vai apresentar, eu vou deixar um slide com o e-mail e que todos anotem tudo que tiver de dúvida que eu for falando aqui. E me perdoe aqueles que são especialistas se eu vou estar falando coisa muito simples, e aqueles que não entendem algum termo, anotem que vão poder começar a falar sobre o que vamos apresentar. Então, vamos à apresentação. Uma vacina para a pandemia binária. Eu sou auditor de TI e a gente já está nessa área há muito tempo, e eu comecei com a microinformática e com segurança depois que a gente fez uma migração, né, saiu do grande porte e foi para a plataforma baixa. Esta migração, ela ocorreu, e aí me suscitou, falar assim, olha, mas esse negócio da segurança vai dar problema. Tá? Você estava saindo de um grande porte indo para a plataforma baixa, isso vai dar problema. A partir dali, eu comecei a mexer com a parte de segurança, e no ano 2000, há 20 anos atrás, eu defendi dissertação de mestrado que tinha alguns temores. Esses temores, eles são muito presentes no sentido de que a gente está piorando a situação. Então, eu vou falar sobre essa questão de uma pandemia binária e o que acontece. A proposta é simples, eu fiz uma redução um pouco em função do tempo. Vou falar de uma grande história, de uma pequena história, vou falar um pouco de segurança da informação e vou falar do final. E aí a interrogação não é um erro de tradução. A interrogação aí é no sentido de que é final mesmo? Nós temos que chegar a alguma conclusão? Acho que não. Na grande história, eu vou falar de limiares. Aí o pessoal que está vendo, vê o slide, vai falar assim, pô, mas que monte de escrito, ele vai ler tudo? Não, não vou ler tudo. Eu queria destaque para conceito de limiar e para os itens 7 e 8. Vou falar detalhadamente deles, detalhadamente não, vou falar por alto deles, e isso é uma série que está no History Channel, que vale a pena ver para a gente entender como chegamos e por que chegamos até aqui. Limiar 7, ele fala que limiar é aquilo que está por vir. Então, ele tratou do limiar 7 de 11 mil anos atrás até a Idade Média. O que aconteceu com isso e o que foi o limiar? É o surgimento de sociedades maiores e mais complexas. A Idade Média foi isso. E a gente está vendo os exemplos aí, e, infelizmente, em alguns lugares, nós estamos voltando para a Idade Média. O limiar 8 é considerado a Idade Média até hoje. Quais foram as revoluções e transformações? Navegação, Revolução Industrial, transformações sociais, econômicas, culturais, nas comunicações, e chegamos no ponto da chamada Revolução Informacional. E algumas coisas, elas eram... Né, os chineses, quando criaram a pólvora,
descobriram a pólvora, eles não registraram patente, fizeram nada disso. Então, aquele conhecimento levou de 300 a 500 anos para chegar na Europa. Tá? Então, o que era feito com tacape, escudo, arco e flecha, passou a ser feito com a pólvora. E quem dominou aquilo ali passou a ser dono das pessoas e das coisas. Essa revolução informacional, ela provocou isso que a gente fica aqui falando. Olha, o código tem que ser aberto, tem que saber como é que funciona. Se eu não souber como é que funciona, você vem aqui, monta uma arma, me dá um tiro, e eu não sei nem como é que eu vou, o que eu vou fazer. Né? Isso é muito problemático. Então, essa revolução informacional é esse limiar 8. E aí a gente vem para o limiar 9, né? Uma questão, mas você está querendo prever o futuro, o que vai acontecer? Não, mas a gente tem que se preparar para isso. Então, o que vai acontecer com essa revolução informacional, com uma possível pandemia binária, com um monte de ataques que a gente está presenciando, com um monte de coisas, de palavras que eles estão colocando para a gente, e que a gente não sabe o que é. Então, qual é a previsão para esse próximo limiar? É tecnologia, estamos vivendo na era informacional baseada em tecnologia, e algumas palavras que, né, na boca de todo mundo aí, e nem todo mundo sabe exatamente como que são colocadas em prática essas palavras, né? Como é que a gente pensa globalmente isso e como é que age localmente, como é que trata com as pessoas, como é que nós vamos vivendo com isso. Inovação, disruptura, singularidade, conhecimento compartilhado, internet das coisas e 5G. Eu tenho visto algumas palestras aí e é muito interessante. Por exemplo, existe uma premissa de que se a pólvora levou de 300 a 500 anos para sair o conhecimento de como ela era usada na China para a Europa, hoje, se uma pessoa quer saber sobre alguma coisa, por exemplo, singularidade tecnológica, em 72 horas e o Google, ela fica conhecendo sobre o assunto. Não vai ser doutor, igual todo mundo aí está imaginando que é, com relação à pandemia, com relação a isolamento, com relação à vacina. Não vai ser, não. Mas esse conhecimento ele tem que ser compartilhado. Não adianta nada a pessoa ter esse conhecimento ficar para ela, ou ela pensar que assim, vou inventar aqui uma forma, vou descobrir um aplicativo, um app que vai fazer, não sei, isso é só meu. Aqui não adianta, porque não existe esse tipo de coisa. Você tem que ter esse conhecimento e abrir esse conhecimento. Se apropriar do conhecimento dos outros para poder fazer uma coisa falando que é inovação, isso não é inovação. Né? E esse conhecimento tem que ser compartilhado. E essa situação vai ficar muito agravada, vai recrudescer com a IoT 5G. E engraçado que eu vi algumas apresentações e as pessoas já estão preocupadas, em algumas apresentações aqui no evento do Latinoair, algumas pessoas já estão preocupadas com a vulnerabilidade, por exemplo, daquele robozinho muito bonitinho que todo mundo fica querendo comprar para poder fazer a limpeza de casa, e o que de informação ele está mandando para o mundo. Tem uma experiência interessante, o cara pegou 2 telefones celulares sem chip, saiu andando numa cidade, e depois o Google e o Facebook, hein? O Google e o Facebook sabiam por onde que ele andou, quanto tempo ele ficou, se ele desceu do carro, se ele não desceu do carro. Não tem, assim, as pessoas... E com 5G, isso vai ficar mais agravado ainda. E outras questões, como, por exemplo, a chamada ciência de dados, né? O estudo dos dados das pessoas. Tem uma frase muito interessante que quando você recebe alguma coisa de graça, o produto é você, não é o que você está comprando, não. O preço que vai pagar é outro, você não está imaginando. Quando você, eu estou acessando X de graça, você está pagando alguma coisa. Né? Até
É muito comum as pessoas achar que vou no shopping, num concurso de Natal, para concorrer ao carro. Quando você coloca seus dados ali, está muito na moda, e as apresentações anteriores aqui nessa data e nessa trilha falaram sobre LGPD, vou lá, coloco meu nome, meu CPF, meu estado civil, o que eu quero e concorro ao carro. Aqui, eles vão dar um carro e tem 500 mil pessoas concorrendo, são 500 mil pessoas que eles pegaram de dados, pegaram seu endereço. O que eles vão fazer com esses dados? É só para concorrer para o sorteio? Não é, não. Não acredita que é, porque não é, não. A situação é muito grave. E tem cientista de dados aí a dar com pau. E com a introdução de inteligência artificial, computação quântica, na minha opinião, LGPD e outras disciplinas mais aí vão ser muito pouco para segurar a goela de muita gente aí. Bom, na pequena história, eu entro já na história que eu comecei a escrever. Eu escrevi um texto no meu blog pessoal. Esses dados todos vão estar aí, e a partir do e-mail que eu vou deixar no final, todo mundo acessa. Eu evitei de colocar algumas coisas aqui. Eu falo sobre o Zero Day. Eu já vi também esse comentário, né? No caso da pandemia binária, no caso da pandemia biológica, você tem que saber quem é o paciente zero, quem é o cara que começou a bagaça toda lá, para saber se aquilo ali vai ser mutante, não vai ser mutante, essas coisas todas. No caso da pandemia binária, eu não sei nem se o Zero Day já aconteceu ou não. Eu escrevi um artigo em 1º de janeiro de 2019, que eu falava sobre os 100 anos da máquina Enigma, ela foi patenteada em 1919, ao final da Primeira Guerra, da máquina Bomb, que foi a máquina feita pelo Alan Turing, que decriptografou ou decifrou o que a máquina Enigma fazia para os alemães. Falo de Zero Day, falo de criptografia simétrica, falo do que vem aí no terceiro milênio, e a pergunta que fica estamos preparados para esse Zero Day da pandemia binária? Lá nos meus textos, meio que sem compromisso, meio que polêmicos, né? Como se fosse quando eu dava aula e eu chegava lá no dia do contra, no dia do advogado do diabo, né? Eu já fiz muito esse papel. Chegava na aula e falava uma opinião contrária àquilo que eu defendia, só para ver a reação e o debate das pessoas. Nós estamos preparados para o Zero Day? E aí, eu dividi esse texto lá em 4 partes, né? A parte final. Eu dividi o enigma do Zero Day, o enigma do Zero Day, a bomba, e o enigma do Zero Day, a terceira parte falando sobre como a bomba foi resolvida, e o que eu chamei de pandemia binária. A pandemia binária eu publiquei logo após o anúncio da pandemia pela China, mas aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal ainda não aceitava a pandemia. Tem os negacionistas aí negacionistas, terraplanistas e outros, que ainda acreditam que a Terra é plana, que esse negócio de pandemia não existe, e outras crendices aí. Mas eu publiquei quando ainda o Brasil ainda não tinha aceitado. A OMS já tinha aceitado, o Brasil ainda não tinha aceitado, não. Então, eu trabalho com a lógica do me mostra o código. Quando eu vou falar de criptografia e vou falar de outras coisas, me mostra o código. Falar é muito fácil. Me mostra o código. Por isso que código aberto, software livre, tem essa grande vantagem. Aqui, mostra aí o que você está fazendo. Quem faz uma coisa boa não tem vergonha de mostrar o que está fazendo. E eu uso algumas frases, ou eu reproduzo algumas frases que eu usei na minha dissertação de mestrado, que foi na área de segurança. A segurança, ela tem que ela inicia e termina nas pessoas, não é em coisas, não é em ideias, ela começa e termina nas pessoas. Se as pessoas não tiverem a percepção de em que mundo estamos metendo, o que é que essa segurança cibernética da informação, eu não quero saber de código, eu só quero saber de clicar lá no I accept, eu aceito.
As pessoas que estão nessa de eu aceito, sem saber o que está acontecendo, é igual o caso da LGPD. O cara, para eu ver a notícia, no tal, o cara vai pegar meus dados todos aqui, meus dados de CPF, para poder eu ver uma notícia? Não, não aceito. Por isso é que eu já saí de algumas redes sociais aí, não estou mais nelas, não. Outra frase que eu usei é as aparências enganam. Usei algumas frases, há 20 anos atrás, uma das frases que eu usei lá é de um especialista em segurança, há 20 anos atrás. A recente invasão em massa dos sites do governo revela a fragilidade dos sistemas, colocando em risco operações críticas e principalmente a credibilidade das instituições. Um especialista informático falou isso. Há 20 anos atrás eu escrevi, eu copiei essa frase dele e coloquei lá para tentar provar a minha dissertação, né? Basear a minha dissertação. Aí, numa palestra de segurança, num evento de segurança como esse, o pessoal gosta muito de cases. Ah, que casos que tem. Então, eu peguei, depois que eu recebi o convite, eu peguei e relacionei só cases do mês de novembro. Peguei 2 que não foram de novembro para poder ilustrar. Banco Inter, um case interessante de uma violação de dados, de uma fragilidade de dados em 2018, um ataque à OMS já em março, durante a pandemia, e o resto aí todo mundo deve saber, porque quem mexe com segurança, até quem não mexe com segurança, né, vai saber. O ataque ao STJ, o ataque ao TSE, vazamento de credenciais de VPN, ataque ao Tribunal Regional Federal da Região 1, ataque ao QR Code do Pix. Aí tem um caso interessante que um amigo falou assim, você que é especialista de segurança, esse Pix é seguro? Eu falei, ixi, moço. Aí passa uns dias, vem a notícia do ataque, ele falou assim, bem que você falou. Não adianta eu ter falado. Se cada um, e ele falou assim, eu já fiz não sei quantas, eu falei, não se preocupa não, porque você é pobre que faz transação lá no Pix, lá não está nem aí, estão querendo ver quem faz muita transação e eles já estão de olho em você, para te controlar. O ataque ao Ministério da Saúde e ao Hospital Albert Einstein, e o ataque a um veículo Tesla, que ele pode ser roubado por um ataque de wireless. É uma coisa até simples de fazer para quem conhece, para quem já sabe como faz. Para vocês terem uma ideia de como é que pode fazer um ataque de 5G com IoT em 5G. Bom, aí eu uso aí essa primeira fotografia, né? Muita falação, muita letra, muita coisa. A primeira imagem. Essa imagem aí ilustrou uma matéria de um jornalista, de um site especializado em segurança da informação, que usaram essa imagem. Que me desculpe o editor dele, né? O editor de imagens, o editor da matéria, mas se você falar em tecnologia de informação e usar uma imagem como esta de exemplo, uma água vazando, para falar de vazamento de dados. Olha, ainda nas últimas horas, o Ministério da Saúde reconheceu que teve um vazamento de dados de mais de 240 milhões de cidadãos brasileiros. Bom, o último censo, a população brasileira era 190 milhões. As estimativas no ano passado, 2019, diria que a gente chegou entre 210 e 220 milhões. Se o Ministério da Saúde reconhece que teve mais de 240 milhões de informação de cidadãos vazados, é porque tem muita coisa lá, ou vazou dado até de gente que morreu e gente que vai nascer. Então, uma situação complicada. E quais os dados que vazaram? Eu aproveito esse momento, porque tem um amigo nosso, antigo, de software livre, que ele me apelidou de Ubaldo, o paranoico, por causa das minhas teorias conspiracionistas. Eu faço homenagem ao Enfio, porque ainda bem que eu sou assim. Eu fico preocupado quando eu vejo as coisas muito fáceis e as pessoas dando essas coisas como, assim, de graça. Não existe almoço de graça. Então, eu sou meio paranoico mesmo, e esse apelido, né,
não é meu nickname, mas algumas pessoas me... Oh, já vem você com mais uma teoria, né, Ubaldo? Ela foi dada por conta da questão da urna eletrônica. Essa mesma aí que o pessoal fica votando. Urna não, máquina de votar, que tem gente que veio falando que é 100% seguro. Aliás, a propaganda do TSE foi assim, urna 100% segura. Para quem votou no comecinho, deve lembrar. Quem vota recente, eles até tiraram a propaganda do ar, porque viram que ficava feio chamar a urna 100% segura. Mas aí, voltando à nossa historinha, aí onde que entra a vacina? Olha, assim como no ataque do vírus biológico, eu tinha que ter uma vacina. Muita gente já pesquisava sobre a vacina para o SARS há muito tempo. Agora, se tivermos hoje uma vacina, uma ameaça binária, uma pandemia binária, nós temos uma vacina, estamos protegidos? Pelo que eu percebo e até onde eu vi, não. Eu vejo muita gente, ou todo mundo, pagando caro demais para ter um monte de processos que só está colocando, empilhando camada, 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 proteção, 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 e remendo em função das portas que estão sendo, que são as tentativas de invasão. Então, quando alguém faz um exploit, descobre uma vulnerabilidade, corre um monte de gente no zero day para poder colocar lá o band-aid. Todo mundo pensando e fazendo segurança baseado na criptografia simétrica para essas coisas. É isso mesmo? É assim que funciona? Eu tenho uma grande preocupação sobre isso. Bom, então deixa eu fazer um food aqui um pouquinho. Food, para quem não sabe, para quem não é do ramo, e aí as pessoas que não são, pode anotar essas palavrinhas todas aí, manda um e-mail para mim no final, que eu respondo todo mundo que mandar a dúvida lá. Estou fazendo aqui, colocando medo, incerteza e a dúvida nas pessoas. O ataque do TSE, STJ, esses ataques de ransomware, tanto os ataques como as soluções de ransomware, serviços em nuvens, LGPD, são assuntos que a gente domina e que a gente tem vacinas ou elementos para pensar proteção nesse novo mundo, nesse novo limiar de segurança da informação? Estamos certos disso? Eu estou colocando aqui, se você tem certeza disso, ótimo, dá a receita para nós aqui, compartilha o seu conhecimento, que nós vamos, proteção, se é boa, tem que ser para todo mundo. Agora, se você não tem certeza, e tem alguns bancos aí que estão usando, bancos não, algumas organizações que estão usando de desculpas ou explicações que não resiste 10 minutos de auditoria. Não resiste mesmo. Se fizer 10 minutos de auditoria independente e séria, isso vale para a máquina de votar também. Se essa apresentação chegar lá no ministro do TSE, do presidente do TSE, pode falar para ele, vale para a máquina de votar também. Se fizer auditoria de 10 minutos, séria e independente, não resiste muita coisa que tem sido dita por aí, não. Bom, aí sobre a vacina, a gente queria falar, olha, primeiro tem que ser um protocolos, no plural, disruptivos. Não dá para continuar com esses mesmos protocolos. Tem HTTP? Ok. Ah, não, nós criamos HTTPS. Ok. Ah, não serve HTTPS SSL, não. Tem que ser com TLS. Ok. Só que isso a base é a mesma. Não está mudando nada. Criptografia, simétrica, tamanho de chave. E não se engane aqueles que falam assim, é só aumentar o tamanho da chave. Vocês que estão falando isso hoje, tem muita gente falando isso hoje, vocês vão ver que vão quebrar a cara. Tem um interessante, que é a internet russa. Os russos criaram a internet, que eles falaram que é só para eles lá, e que eu suspeito que essa internet deles tem um protocolo disruptivo que vai resolver a questão da vacina. Ela não é acessível por quem eles não querem. Mas eles acessam a internet de todo mundo. Então, aí fica uma posição interessante. A gente tem que ver o seguinte, tem gente se apresentando como uma vacina para uma doença autoimune. Olha, nós temos aqui uma doença que é autoimune, mas nós já temos uma vacina para ela. Olha, se tem um problema com a criptografia, seja ela simétrica ou assimétrica, se quebrou um algoritmo, não interessa o tamanho da chave, e aí
a história recente diz que alguns algoritmos criptográficos estão sendo abandonados, é bom tomar cuidado com essas afirmações de que eu tenho a vacina para isso, né? A computação quântica é um tema que está sendo colocado aí. Ela vai resolver alguns problemas, algumas coisas de segurança. Eu acho que a chance dela aumentar os problemas, porque se as pessoas começarem a ter acesso à computação quântica e a resolver algoritmos mais rapidamente, se os protocolos forem os mesmos, a quebra vai ser mais rápida. Pelo menos assim, é a lógica do que eu penso. Se não tiver protocolo disruptivo, se não tiver uma ideia diferente, se não tiver a discussão de um modelo diferente da divulgação da informação, podemos entrar numa espiral perigosa de que a computação quântica vai acabar com essa segurança. Bom, então qual que é a fronteira final? Tomando como base que em abril de 2003, a OMS falou de SARS-CoV, e agora a gente está trabalhando com a vacina para o SARS-CoV-2, e aí lá se vão 7 anos de muito estudo, né, muita coisa, a pandemia provocou isso. A pergunta é, uma pandemia binária precisa de uma vacina universal que nos proteja desse novo limiar? O que nós vamos fazer se o zero day dessa pandemia já aconteceu? Se o primeiro infectado, se as organizações já estão infectadas, o que é que vai acontecer? Então, o que a gente tem visto, e essa imagem aí me veio a propósito, sobre o apagão que aconteceu no Amapá. Pô, levaram não sei quanto tempo para poder colocar um transformador lá, porque o backup não estava funcionando e a contingência estava em manutenção e entrou no ar e desligou e tal. Então, assim como a gente pode ter um apagão biológico ou um apagão elétrico, a gente está meio que num apagão mental, aceitando muito fácil as coisas do jeito que estão. Eu diria que não tem final, não. Eu diria que, assim, fica um ponto de interrogação e muito preocupado com o que está por vir. Eu finalizo aqui. Essa apresentação eu tenho aí conhecido por Pixes BR em alguns lugares. Aí está o meu e-mail de contato, que vocês podem acessar. Estou aí à disposição de todos vocês.